O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 2º, considera-se dolo. E aí, o que é dolo para a lei de improbidade administrativa? Você sabe? Pausa aí e responde que eu quero ver. E aí, aqui é o Reili, e hoje nós vamos continuar estudando a nossa lei de improbidade por intermédio dos flashcards, essa forma de transformar um estudo passivo no estudo ativo, no estudo eficiente, no estudo eficaz. A melhor forma de você usar esses vídeos é você ir pausando e respondendo você mesmo as perguntas que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá? Então aí, o que é dolo? O que é dolo para ação de improbidade? Pelo que eu me lembro, considera-se dolo a intenção de cometer o ato de improbidade previsto na lei, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente. Tem um negócio desse, né, nessa lei. Vamos ver? A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então é isso. Se a questão do concurso trouxer bastando a voluntariedade do agente, está errado. Certo é não bastando a voluntariedade do agente. Beleza? Próxima. E aí? Quais são as sanções para o enriquecimento ilícito de improbidade administrativa? Vamos ver se eu lembro. Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente. Perda da função pública. Proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios fiscais ou creditícios por até 14 anos. Suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. E multa civil no valor do enriquecimento ilícito, até o valor do enriquecimento, né? Vamos ver? Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Beleza, é isso aí. Próxima. Na hipótese do artigo 11 desta lei, atentar contra os princípios, quais são as penas, quais são as sanções para quem atenta contra os princípios da administração pública e comete improbidade administrativa? Antigamente a gente tinha as 5. As 5 aqui também, né? Agora a gente só tem 2. Quais são as 2 únicas sanções para o artigo 11, para atentar contra os princípios? Multa civil de até 24 vezes a remuneração e suspensão de contratar ou receber benefício por até 4 anos. Não lembro exatamente, vamos ver? Isso mesmo. Multa civil até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Então é isso, são só essas duas sanções. Multa civil até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar ou receber benefícios por até 4 anos. Próxima. Não se configurará improbidade por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Não lembro. O que é isso aqui? Não se configurará improbidade o que por parte do detentor de mandatos eletivos? A nomeação de pessoas para cargos em comissão por parte do detentor de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo. Vamos ver? A mera nomeação ou indicação política, é isso. A mera nomeação ou indicação política por parte de detentores ou mandatos eletivos. Isso não é improbidade administrativa. Beleza. Próxima. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local. E aí? Ação de improbidade administrativa tem que ser proposta perante o foro de que local? Foro do local onde ocorreu o dano? Vamos ver. Onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Beleza. Onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Ok. Próxima. O pedido de indisponibilidade dos bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco
ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após o que? E aí? Para indisponibilidade de bens na improbidade administrativa, o que tem que ter? Tem que ter a oitiva do réu em 5 dias, né? Vamos ver? Oitiva do réu em 5 dias. Beleza. Próxima. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de tararã, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º. Então aqui a gente está falando de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, no caso de inobservância de formalidade. Só o que ocorreu aqui foi que não observou uma formalidade legal ou regulamentar e não teve perda patrimonial efetiva para o ente público. Então, não ocorrerá a imposição de quê? Eu acho que não ocorrerá a imposição de sanções, né? Sanções da improbidade administrativa. Vamos ver? Ressarcimento. Não ocorrerá a imposição de ressarcimento. Ok. Isso aqui é importante a gente memorizar também. Caso em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento. É um pouco lógico, né? Se não teve perda patrimonial efetiva, não vai ter ressarcimento. Ressarcir o quê se não teve perda patrimonial efetiva, né? Então é isso. Beleza, ressarcimento. Próxima. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo, que é o afastamento do agente público, do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração, será de tararã, mediante decisão motivada. Então, o afastamento é de, eu acho que é o prazo para esse afastamento. Será de quanto tempo? Acho que é até 90 dias, mas não lembro bem. Vamos ver? Até 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Beleza, é isso aí. Até 90 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Lembrar dessa prorrogação aqui, é importante. Próxima. A requerimento do réu, na fase do cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções. Então, a gente está falando de unificação de sanções, ok? O agente público, o acusado, foi condenado por várias improbidades administrativas e o juiz vai unificar essas sanções. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz unificará as sanções, né? Novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz unificará as sanções. Vamos ver se é isso. Somará. A palavra aqui é somará. No caso da prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. É diferente daquela regra da exasperação, que é o quê? Aquela regra de infrações de improbidade continuada, como se fosse o crime continuado. Se forem infrações continuadas, um ato de improbidade que foi a continuidade do outro. Nesse caso, ou o juiz aplica a pena da maior acrescido de 1/3 ou soma. Se for o caso de não continuação, mas de novos atos ilícitos, aí o juiz só soma. É aquele cúmulo material, né? Chamado cúmulo material de sanções ou de penas. Então, ou a gente tem exasperação ou a soma, lá na continuidade. Aqui, nos novos atos ilícitos, a gente só tem a soma, que é o cúmulo material. Beleza? Beleza, vamos lembrar disso. Próximo. Os tararã de pessoas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Quem da pessoa jurídica? Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores, né? Vamos ver? Sócios, cotistas, diretores e colaboradores. Beleza, lembrei. Próxima. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá instaurar tararã e tararã. Ele pode instaurar o inquérito civil ou algum ato apuratório, investigatório dele mesmo, e também ele pode requisitar a instauração de processo de inquérito penal, inquérito policial. Ou ele instaura o processo ação não. Ou ele instaura o inquérito civil ou algum procedimento investigativo. Ele também pode
requisitar inquérito policial. Vamos ver? Isso aí. Pode instaurar inquérito civil, procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Beleza. Próxima. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar a perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento, né? A gente viu agora há pouco. Vedado enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º. Ressarcimento. Beleza. No caso de prática de novos atos ilícitos do mesmo sujeito, o juiz faz o que com as sanções? Soma, não é? Somará. Beleza? Resposta: somará. Próxima. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, o que ele faz? Induz, concorre, de qualquer forma, para a improbidade administrativa. Vamos ver. Induz ou concorra dolosamente para a prática de atos de improbidade. Dolosamente. Vamos lembrar do dolosamente. Induza ou concorra dolosamente para a improbidade. Próxima. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10 desta lei condenará ao tararã, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. A sentença que julgar procedente a ação fundada em dano ao erário e enriquecimento ilícito condenará ao ressarcimento dos bens e valores e perda dos valores acrescidos, conforme o caso, né? Vamos ver? Ressarcimento dos danos e a perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso. Beleza, é isso aí. Show de bola, pessoal! E com isso nós fechamos a lei de improbidade administrativa com flashcards. E agora que a gente estudou a lei de improbidade, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui em que a gente continua estudando por flashcards, que, na minha opinião e nos estudos científicos mais modernos, né, é a melhor forma, de acordo com a neurociência, de estudar, de memorizar coisas e de revisar os assuntos que a gente precisa tanto para as nossas provas e concursos. Vejo você nesse vídeo aqui e até lá!